Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA, retomando aos poucos a nossa normalidade diante da pandemia. É muito bom estar aqui neste ambiente, sentir essa energia, poder estar de volta aqui. Então, com o propósito de uma noite agradável, que a gente possa absorver conteúdos que sejam úteis para a nossa caminhada, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O nosso estudo aborda muito o tema do psiquismo, como funciona o nosso psiquismo, porque a gente se sente de determinada forma, porque a gente alterna esses sentimentos durante o dia, ou de acordo com as pessoas que a gente está em contato. Então esse vídeo aqui do Amigos da Luz fala dessa alternância dos vários eus que habitam o nosso inconsciente e que afetam a nossa forma de viver a vida. Os vídeos do canal Amigos da Luz estão no YouTube. O nome é Canal Amigos da Luz mesmo, podem pesquisar lá no YouTube. Tem bastante vídeos interessantes, são curtas, de 4 a 5 minutos, mas eles têm uma abordagem muito interessante nessa questão espiritual. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa Songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua boca. Cala sua boca agora. Cala. Não quero ver você. Cala a boca. Espírita. Não fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso. Você nem sabe o que é confrade. Para com essa palhaçada. Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, vou tentar ser menos estressada, porque senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Amigos,
se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem. Que compartilha o quê? Que se inscreve o quê? Faz nada. Vai lavar uma louça desocupada, tá? Vai trabalhar, tá pensando que a vida é assim? Vamos passar Que uma é? mensagem positiva Que para é? as pessoas. Fala, Bisgoia. Gente, ela é assim, mas ela é boa. Vamos aproveitar esse vídeo e passar um conteúdo um pouco diferente aqui. Então, esse nosso estudo surgiu da necessidade que a gente viu das pessoas que vêm buscar auxílio aqui na casa, entender o que está acontecendo, entender o funcionamento disso tudo, por que chegaram nessa situação, entender qual a participação de quem está buscando atendimento, porque a casa não faz milagre, a espiritualidade não faz milagre. Então a gente precisa entender qual a nossa parte e fazer a nossa parte, aí tudo funciona. Então a gente estava notando que as pessoas vinham buscar auxílio, eram atendidas, melhoravam, mas 6 meses depois, 1 ano depois, estavam de volta, mais ou menos com as mesmas dificuldades. Então, depois desse estudo, essa dinâmica mudou. As pessoas retornam antes até de 6 meses ou 1 ano, mas com uma outra dificuldade que tem. Então, está sendo mais produtivo trazer esse estudo aqui para complementar o atendimento que é feito tanto de apometria quanto de captação psíquica. Então, como é que isso aqui funciona? Primeiro, a gente tem que entender as regras da vida, né? Se a gente está num jogo, a gente precisa entender as regras, senão a gente não vai jogar bem. Entendendo essas leis, a gente precisa adequar a nossa conduta. Então, eu estava agindo de uma determinada forma porque não sabia de determinadas leis ou regras. Agora que eu conheço as regras, eu preciso reformular a minha conduta no jogo. Algumas dessas mudanças vão ser tranquilas. Eu só estava fazendo porque não sabia que podia me causar dificuldade. Outras vão ser bem mais difíceis. Um vício que a gente cultivou durante 4, 5 existências não vai ser tirado assim com a mão de uma hora para outra. Então, vai ter que envolver uma energia da nossa parte, né? Uma força de vontade, uma persistência para a gente desfazer aquilo que foi feito, que foi cultivado em algumas existências. Então, quando a mudança é fácil, é da nossa parte. Então, isso a gente precisa fazer. Analisar e rever o que deve ser mudado. Quando a mudança é difícil, a gente busca o auxílio externo. Ou numa terapia de constelação, ou qualquer terapia que trabalhe o psiquismo, né? Aqui na casa a gente trabalha com apometria e captação psíquica. Então, esses atendimentos conseguem acessar a causa dessa dificuldade, da gente não estar conseguindo colocar em prática essa mudança, e a partir daí aquela força que impedia a gente de fazer essa mudança, ela é redirecionada, e a gente vai ter mais facilidade. Não é que vai resolver o nosso problema, mas a gente vai ter força para a mudança daí. Vai ser mais fácil implementar essa mudança. E o que são essas regras da vida, né? Não é muito complexo, não. São 4, 5 pontos. Lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Pode ser para uma pessoa, pode ser para a natureza, pode ser para qualquer objetivo em que eu lançar algo de mim, aquilo vai retornar para mim. E aí eu compreendo o porquê o amar ao próximo como a si mesmo lá do Evangelho. O Evangelho é um repositório dessas leis universais, dessas regras do jogo. Então, quando eu entendo isso, fica mais fácil botar em prática, porque a razão está do meu lado. Agora eu sei por que devo amar ao próximo como a mim mesmo. Agora eu entendo por que devo perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí é mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, é mais fácil, porque perdoar é difícil. Mesmo a gente sabendo que deve perdoar, mesmo sabendo que a gente
é beneficiado perdoando o outro, é difícil da gente perdoar. O orgulho bota aí uma barreira que é difícil a gente transpô-la. Mas com exercício, aos poucos, a gente consegue esse intento. As leis do psiquismo. Então, como funcionam os meus estados emocionais, as minhas reações, as minhas atitudes, os meus sentimentos? Por que eu funciono desse jeito? Quando eu começo a entender isso, e entendendo isso eu sei aonde trabalhar para mudar o que está acontecendo, as coisas também começam a ficar mais tranquilas. A vida, apesar de lá fora nada ter mudado, não mudou o governo, não mudou o trabalho, não mudou o patrão, não mudou o marido, a família, não mudou nada, mas quando eu começo a mudar, o mundo muda. Porque eu estou numa outra frequência. Todas as vibrações estão nesse ambiente aqui. Nesse ambiente aqui, o auditório. Mas se alguém vir de fora com raiva de alguém, ele vai estar num ambiente não sintonizado com a principal energia desse auditório. E não vai ser beneficiado em nada estando aqui. Por isso a gente não força ninguém a vir aqui, não pede para que as pessoas tragam seus familiares. Porque se eu peço para alguém, você tem que ir lá ouvir aquela palestra porque aquilo lá vai te ajudar. Você já tirou o mérito da pessoa buscar. Então, quando a gente faz a nossa mudança, a pessoa, quem está ao nosso redor, vai perceber essa mudança. E vai ficar curioso. O que aconteceu? Onde é que essa pessoa está indo? Aí ela vai buscar. É o mérito dela buscar a mudança, buscar o conhecimento. E a lei de sintonia vibratória. Isso aqui ajuda a gente no dia a dia, né? Tudo que eu estou pensando ou vibrando, eu vou atrair situações semelhantes. Então, se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair situações durante o dia para continuar agradecendo. E a gente tem o velho hábito de reclamar. Se tem sol é porque está quente, se está chovendo é porque está chovendo. Se está frio é porque está frio. Sempre a gente acha um motivo para reclamar. E se eu acordo o dia reclamando, eu vou atrair situações para continuar a reclamar. Ou seja, vão acontecer situações para eu continuar reclamando. Porque o universo entende vibração. E aí a gente tem que tomar um cuidado, que eu sempre falo aqui, né? Se você está com dívida, não reze para pagar a dívida, porque o universo vai entender que você gosta de pagar dívida e vai te mandar mais dívida ainda. Se está com problema de saúde, não reze para curar a doença, porque vai vir mais doença para você curar. Então tem que inverter essa vibração. Olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Então reze para ter saúde. Reze para ter saúde financeira, ou física, ou emocional, ou mental. Então sempre procurar tomar cuidado com o que a gente pensa. E esse alerta está lá no Evangelho também, orai e vigiai. Cuidado com o que você pensa. O pensamento é uma força muito poderosa. E a gente está causando estrago na nossa vida, torta à direita, por não saber direcionar esse poder que a gente tem, que é o pensamento. Então aqui é uma ilustração do nosso psiquismo, lá daquelas eus da Renata lá, né? Então no psiquismo dela tem lá a moça que vivia na farra, né? A outra que era da igreja, outra que era da mendicância, da nobreza, da corrupção, né? Então todas essas nossas vidas passadas ficam arquivadas no nosso inconsciente. E não é só uma memória como um filme, não, é completo. Com sentimentos, com emoções, só não tem um corpo físico, o resto está completinho ali no inconsciente. E essas partes nos influenciam durante o dia a dia de acordo com o que a gente está pensando, de acordo com o que a gente está vivendo, de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu compreendo isso, eu vou me policiar. Quando vier aquela vontade de pular no pescoço do outro, eu vou, opa, isso aí não é meu. Então, eu não dou vazão àquela energia. Até então a gente soltava a língua, né? Quando não ia às vias de fato, né? Agora a gente sabe que deve cuidar. Então, entendendo que nós não somos tão simples assim, que eu não sou único,
que eu faço parte de algo maior e que esse algo maior me influencia em muito, e segundo a doutrina, via de regra, isso aqui nos conduz, essas consciências nos conduzem pela nossa inconsciência delas, por a gente não saber que elas estão ali nos influenciando, a gente se deixa levar por tudo que chega no nosso campo mental, emocional, mental, e dá vazão para isso, porque acha que é da gente. Então, quando eu entendo esse funcionamento aqui, fica mais fácil lidar com as situações. Eu vou entender porque que com aquela pessoa eu estou tendo reação exacerbada, que com outra pessoa não seria nada daquilo. Então, eu vou procurar resolver aquela situação. Por que aquela pessoa mexe tanto comigo? A ponto de me deixar alterado, né? Então, eu vou buscar resolver pontualmente essas questões. Esse é o autoconhecimento, a reforma íntima que a doutrina fala. É olhar para dentro da gente mesmo, perceber esses pontos e tratar cada um deles. Alguma dúvida com relação a essa introdução aqui? Podemos seguir com o estudo da trilogia? Quem quiser ter a continuidade, está vindo aqui pela primeira vez, esses vídeos ficam gravados tanto no YouTube quanto na página do Face. Então tem uma playlist lá só desse estudo aqui, vocês podem acompanhar por lá também. Então a gente está agora no segundo livro dessa trilogia Evolução. No capítulo Julgamento. Então, não haverá ninguém julgando seus atos e dizendo, eu sei o que você fez, você errou, ou algo assim. Então, não tem ninguém cuidando da nossa vida. Esse mecanismo é perfeito, essas leis universais são perfeitas. Elas se autorregulamentam. Então, essas leis têm programadas nelas todas essas exceções. Quando a gente sai do caminho, então ela já tem automecanismos que regulam a nossa conduta. Então, se eu estou sofrendo hoje, não é culpa de Deus que quis que eu sofresse, não. Eu fiz algo que acionou nesses mecanismos evolutivos algo para corrigir um aspecto da minha conduta, do meu caráter. Algo que precisava ser mudado. Então, não tem um Deus lá de cima olhando, você vai sofrer, você vai ser rico, vai ser feliz. Não. Nós mesmos plantamos em vidas passadas o que a gente está vivendo hoje. Então não precisa fazer uma regressão para ver o que foi no passado, é só observar a tua vida hoje. O que ela está é reflexo do que você fez até então. Mas então não adianta eu me esforçar para fazer nada, porque eu vou ter que colher tudo que eu plantei até agora? O que você colheu até agora não tem como mudar. O que você plantou até agora vai ter que colher, mas não esquecer que a gente hoje está plantando o que vai colher amanhã. Então vale a pena a mudança, sim. E tem outra informação também lá do Evangelho, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu tenho muita dívida lá no passado, se eu mudar a minha atitude, de acordo com essas regrinhas ali, de amar ao próximo como a si mesmo, perdoar, não julgar, pagar o mal com o bem, amar os inimigos. Essa mudança faz com que essa dívida tenha aí um abatimento de, 90%. Estou chutando um valor aqui, mas quero dizer que vale a pena. Porque o objetivo dessas leis não são nos punir. Essas regras não foram feitas para a gente ser punido, foram feitas para a gente mudar. Quando eu mudo, não preciso mais sofrer. Eu já entendi o objetivo da lei.
Não há julgamento, mas oportunidade constante de exercício de amor por aqueles que receberão esses espíritos candidatos à transmigração compulsória. Aqui ele está falando dessa transição planetária que a gente está vivendo agora. Estamos em plena transição planetária, diria eu que já passamos da metade dela, do auge dela. Então ele está falando que quem aqui nessa escola Terra não conseguiu aproveitar essa oportunidade, não vai poder continuar aqui. Então vai precisar ir para uma outra escola, que é hoje como a Terra era alguns milhares de anos atrás. Porque ele não passou de ano, vai ter que repetir. E como a Terra também está em transição para um mundo de regeneração, não vai ter mais classe aqui para esses espíritos estudarem. Aqueles seres são evoluídos a ponto de não perderem a menor oportunidade de exercer o amor na forma integral. Sabem que o objetivo da existência é se aproximar da sutilidade da frequência vibratória do Criador. E isto só se consegue transformando as suas existências em puro amor. A gente está bem longe disso aqui, né? Mas pelo menos a gente sabe qual é o objetivo. O objetivo nosso é chegar o mais próximo possível de Deus. Igual a Deus nunca, né? Deus é a causa primária de tudo, né? Mas que a gente se aproxime o máximo dele. Por isso, feitos à imagem e semelhança de Deus, né? A gente tem essa potencialidade, a gente pode chegar lá, mas depende da gente se esforçar para chegar lá. Nessa transmigração, na transição planetária, todos serão acolhidos com muito amor, reconhecendo neles o produto de suas existências. Os técnicos siderais os encaminharão para os lugares onde a energia de cada um já determinou. São os trabalhadores espirituais trabalhando na engrenagem que gera a ascensão espiritual. Aqui ele está falando para onde vão essas pessoas que não conseguiram aproveitar essa oportunidade aqui. Então não é que elas vão ser expulsas daqui por um determinismo, por um castigo. Não, elas vão para um local capaz de ser uma escola para elas. Aqui elas não terão mais condições de se manterem. Não vai ter uma mulher que vai poder gerar um feto. Tal a vibração que esses espíritos estão. Então, mesmo se tentasse, ia abortar logo no início. Então, é uma impossibilidade vibratória. Eles não vão mais conseguir ficar aqui. Mesmo que se escondessem, não iam conseguir mais encarnar. Então, vão para um local onde vai ser possível eles continuarem esse aprendizado. A maldade é a expressão evolutiva de fraqueza espiritual em relação à forte ação da animalidade nos espíritos que há pouco entraram na evolução humana ou se mantiveram rebeldes à evolução moral e, pelo livre-arbítrio, continuaram presos ao ego, reflexo biológico de ser, ter e querer, mas que, como todos os espíritos, superarão esta fase. Então, a gente que era mal, ou ainda somos em boa parte maus até bem pouco tempo, né? Isso é natural, isso é da evolução. Não é que a gente se tornou mal. Isso faz parte dessa evolução. A gente saiu do reino animal, que era puro instinto. Instinto é o que? É egoísmo, né? É instinto de sobrevivência. Ele faz de tudo para se perpetuar e para se manter seguro. Então não importa quem está ao lado, ele vai fazer de tudo para se proteger. E isso que garantiu a evolução das espécies. Mas a partir do momento que a gente entrou no reino nominal, o objetivo da evolução começa a mudar de figura, né? Aí a gente não precisa mais desse mecanismo que vem da... Eu fugi o termo agora. E é bem comum. Instintivo, né? Do instinto animal. A gente está se libertando do instinto animal e entrando na era racional. Agora, a gente não vai fazer pura e simplesmente para se defender. A gente vai fazer quando for preciso e da melhor forma possível, de acordo com o que a gente entende que é o objetivo da vida. Só que é muito forte isso. A gente era 100% instinto
e vai mudando gradualmente. E de degrau em degrau a gente vai se purificando e deixando o instinto, o ego para trás, o orgulho para trás e adentrando nessa nova fase evolutiva que seria um reino angélico, né? O mundo de regeneração que a gente está entrando agora não é mundo angélico, tá? É um mundo de desfazer ou de arrumar a bagunça que a gente fez nesse mundo de provas e expiações. Então, no mundo de provas e expiações, a gente passou por provas e expiações e causou um monte de erros, né? De bagunça que a gente fez ali, que desarmonizou, prejudicou pessoas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E por isso nós também fomos prejudicados. Então, o nosso inconsciente, que carrega todas essas experiências, está uma bagunça só. É um porão ali todo em desordem. Então, agora é a hora que a gente resolveu não querer mais ser egoísta e orgulhoso, de a gente arrumar essa bagunça no porão, que é o nosso inconsciente. Para depois a gente se preparar para novos degraus evolutivos. Somos unidades espirituais individuais. Ninguém consegue fazer o mal a outro alguém, consegue apenas libertá-lo do peso de suas próprias vibrações densas. Somos e estamos no mundo criado pela nossa própria mente, por meio de pensamentos e atos. Por isso, orai e vigiai. Mas o que ele está falando antes aqui é que ninguém consegue fazer mal a outra pessoa. Só consegue se a outra pessoa tem ali a deixa vibratória para aquilo. Então, se você não tem no teu campo vibratório de experiências passadas uma pendência com relação a assalto, você jamais vai ser assaltado. Não tem como. Se você foi assaltado, é porque você tinha uma pendência dessa. Então isso veio para quitar, mais para chamar a atenção para um aspecto teu que não está resolvido. Então, se tem coisas ruins acontecendo na minha vida, então eu não vou mais reclamar de Deus e de ninguém. Eu vou parar e observar. O que isso quer dizer? Por que eu estou atraindo essa situação? E vai atrás, nessa reforma íntima, busca atendimento, se necessário, para resolver essa situação. O conhecimento das leis que regem o cosmos, o reconhecimento de que fazemos parte dela como seres evolutivos em ascensão constante, dão lugar à resignação. E então nossas queixas silenciam completamente, dando lugar ao agradecimento constante. Eu lembro de algumas situações da pessoa buscando atendimento, que queria mudar o parceiro, ou parceira, não sei se era homem ou mulher. E aí foi aberto o atendimento e conversando com a pessoa, era presencial ainda na época. E aí ela falando lá que já estava no 7º casamento, casamento não, mas relacionamento. E sempre encontrava pessoas com as mesmas características. Então é assim mesmo, se a gente não muda a gente vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa. Se eu não estou contente com o que eu estou atraindo, não é largar aquela e procurar outra, vai procurar outra igual, de mesma vibração. Então eu preciso mudar em mim, o que em mim está atraindo esse tipo de pessoas. Tem mulheres que não conseguiam um relacionamento sério. Aí, buscando atendimento para isso, foi ver, tinha uma vida lá no passado ligada muito forte ainda hoje, né, à religião. Mesmo que o corpo lá já morreu, ela ainda estava muito presa naquilo. Então hoje se tornava mulher invisível. Os homens que chegavam perto, não se sentiam atraídos por ela, por essa forte vibração da freira lá do passado. Tratando aquela freira, a partir dali normalizava. Então essa é da mulher invisível. Outra é da mulher que só atrai caco, né? Então lá no passado tem uma vida também onde abusou das energias sexuais e só atraía homem para diversão.
E essa vida passada está vibrando hoje ainda. Mesmo ela querendo um relacionamento sério, só atraía homens que queriam se divertir. E quando trata essa persona lá de passado, ela deixa de atrair aquele tipo de homem. Então, vejam como isso influencia a nossa vida hoje. E não só em relacionamento, no trabalho, em tudo. A gente está atraindo tudo que está acontecendo com a gente. Não é culpa de mais ninguém. Não é culpa do governo, do patrão, do pai, da mãe. É nosso. Por isso, conhece-te a ti mesmo, lá dos gregos, de mais de 2.500 anos atrás. Quando nossas queixas silenciam, percebemos que estamos dentro da mesma situação que há pouco tempo atrás, mas vendo de uma forma completamente diferente, livre e confiante. Então você vai ver que depois que você mudar, nada fora mudou, mas você está diferente. Você está vendo o mundo de uma forma diferente. A notícia está lá, mas aquilo não te perturba mais, você compreende. É um resgate daquela pessoa. E além de, ao invés de julgar a pessoa, você vai fazer uma prece pelo agredido e uma prece pelo agressor. Porque você compreende que é uma lei de causa e efeito. Que o agressor de hoje não é pior do que o agredido, que só inverteu ali a situação, que no passado foi o contrário. O agressor era mais fraco e o agredido estava violentando aquela pessoa. E agora a pessoa violentada se vê numa condição de força sobre o outro e não consegue segurar aquilo. Então a gente entende tudo o que acontece no mundo. Faz a nossa parte para ajudar. Exercita o exercício da solidariedade. Mas compreende, aquilo não perturba mais a gente. É quando surge a fé real na fonte perfeita que tudo criou. A gente vê que vale a pena mudar. Entende que isso faz sentido, que nós somos os maiores beneficiados de amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente vai se esforçar para fazer isso. Em perdoar 70 vezes, 7 vezes. Entendendo que o perdão está me libertando daquela pessoa, daquela situação. Porque a gente tem, pelo menos eu penso, que a gente tem dificuldade de perdoar, porque tem aquele sentimento que o outro tem que pagar. Mas quando eu perdoo, não quer dizer que o outro não vai ter que pagar por aquilo. É lei de causa e efeito. Só eu estou me libertando daquilo, eu não me perturbo mais. Eu compreendo que isso é um aprendizado dele. E não vou mais fazer parte disso. É uma escolha minha se retirar de algo que estava me fazendo mal. Tem até um vídeo que eu passei aqui, foi antes da pandemia, que o título da palestra dessa psicóloga era você quer se vingar de alguém? Perdoa. Porque você se liberta, deixa ela sozinha com aquilo. Até se pesquisarem no Google, vocês vão achar a palestra bem interessante. É só digitar lá, quer se vingar de alguém? Perdoe. E aqui a gente está entrando em outro assunto já. Vamos deixar para a próxima segunda-feira. Alguma questão com relação ao que a gente passou até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Deu um choque muito forte? Com relação aos atendimentos, quem já está há mais de 3 palestras aqui pode verificou aqui que precisa de um atendimento, tem alguma coisa muito forte que não consegue mudar sozinho, pode conversar lá na secretaria ou com o atendente fraterno, que aí ele providencia o encaminhamento para esse atendimento, tá? Então, a partir de 3 presenças aqui, vocês já podem se dirigir lá, mas antes disso precisa fazer a fichinha do atendimento fraterno, tá? Essa fichinha precisa estar lá para a hora que o dirigente for atender, poder pegar ali no fichário, tá? Então, atendimento fraterno primeiro,
assistir às palestras e depois solicitar o agendamento. Podemos encerrar então? Alguma dúvida? Então, o encerramento é com passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes, que nos auxiliem. Quem souber de alguém que também está precisando de um auxílio energético, pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse sentada aqui no auditório, que essas energias vão chegar nela também. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, em todo o nosso corpo, drenando tensões, preocupações que a gente não pode resolver agora, drenando acúmulos energéticos que possam prejudicar o nosso funcionamento saudável, mentalizando essa energia envolvendo o nosso lar, nosso local de trabalho, as pessoas com as quais convivemos, principalmente aquelas mais difíceis, que a gente possa começar a compreendê-las, que elas não são assim só para nos irritar, elas vivem assim porque acham que assim é a forma correta. Mesmo que a gente saiba que não é o correto, elas vão aprender dessa forma. E que não estamos ao lado delas sem um motivo. Nos preparando para mais uma semana de caminhada, que a gente possa se perceber mais e ser a mudança que a gente tanto quer no mundo. Que a nossa tarefa é transformar esse mundo num lugar melhor de se viver, mas transformando a cada um de nós primeiro. Que tenhamos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos.